Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Mais uma vez vamos falar de Acás. Acás, meus irmãos, foi um dos piores reis e esse rei reinou no reino do sul, ou seja, cuja capital era Jerusalém, o reino de Judá. Nós vemos, irmãos, que em 735 a.C. ele acaba assumindo ao trono. Ele ficou muito tempo sendo regente do seu pai Jotão, já que Jotão não poderia governar. Nós vemos que Acás ficou muito tempo sendo corregente do seu pai, Jotão. Irmãos, durante o seu período quando ele reinou, um dos períodos mais críticos na história de Israel foi quando ele reinou. Ele ascendeu ao trono e foi convidado a se aliar ao rei Peca, rei de Israel, Rezim, rei da Síria, na esperança de formar uma frente forte contra os assírios. Os assírios estavam em ascensão, eles estavam, depois nós vemos que a Síria acaba levando o reino do norte cativo, ou seja, a capital Samaria. Então eles estavam, tanto a Síria como Judá, Jerusalém, Judá, vamos dizer assim, estavam fazendo uma frente forte contra a Síria. Por quê? Com medo de eles invadirem as suas terras. Mas ele, meus irmãos, ele não aceitou. E aí o que ele faz? Ele acaba se aliando a Tiglat-Pileser III, pedindo ajuda. Ou seja, ele foi ao inimigo, acabou pedindo ajuda ao inimigo. Então nós vemos, irmãos, que aí, até nós vemos que nesse período do reinado de Acás, quem era o profeta naquele momento era o profeta Isaías. Então nós vemos que Isaías chama a atenção dele, mesmo assim ele não quer saber. Com tudo isso, quando nós vemos que ele estava passando, ele era um idólatra, e o que ele faz? Ele oferece o seu próprio filho em sacrifício aos deuses como, vamos dizer assim, como um desespero. E nós vemos ali que quando ele oferece o seu próprio filho como sacrifício, nós vemos que ele cai aí, que ele se aprofunda mesmo da idolatria, um dos piores reis de Judá. E nós vemos depois, meus irmãos, que tudo isso acontece. Em 734 a.C., Tiglat-Pileser moveu-se de imediato para o oeste e tomou Damasco, conquistou a Filistia, devastou Israel ao norte e subjugou toda a Transjordânia. Acás, a seguir, encontrou Tiglat-Pileser em Damasco e como tributo entregou a ele o tesouro do templo e do palácio. Irmãos, ele estava entregando um tesouro que não era dele, era o tesouro do templo, era o tesouro do palácio. Era o tesouro do templo e do palácio, não era dele. Ele mesmo sendo rei, tendo autoridade, tudo aquilo era do povo. Enquanto Acás esteve em Damasco, ficou muito impressionado com o templo de lá, particularmente o altar. Ele ordenou que o sumo sacerdote Urias construísse uma réplica dele no templo de Jerusalém. Então, meus irmãos, nós vemos que não poderia ser construída réplica nenhuma do templo. Então nós vemos como esse homem devastou com a sua idolatria, ele instituiu a idolatria. Mas depois nós vemos ele sacrificando a deuses. No 2 Reis, capítulo 16, nós vemos ele sacrificando aos deuses. E aí, meus irmãos, ele constrói santuários a outros deuses, porém, ele morreu em 715 a.C., com todo o paganismo, com toda a idolatria, um dos piores reis do reino do norte, do reino do sul. E aí, quem acaba indo ao reino, era o seu sucessor, era Ezequias. Foi um bom rei. Porém, meus irmãos, nós vemos essa foi a trajetória de Acás. Amém, meus irmãos? Tido como um rei idólatra. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.